Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos ouvindo. Eu sou Eduardo Lessa e hoje estou com a minha dupla Luana Saraki e esse é mais um episódio da temporada 2021 do Projeto Santa Ciência, podcast de ciência do Colégio Santa Cruz. Oi, eu sou a Luana e hoje nós iremos compartilhar o nosso conhecimento sobre doping. Então, para começar, eu gostaria de te perguntar, o que é doping? Bom, substâncias consideradas doping são drogas que, em sua maioria, são feitas para tratar problemas de saúde, mas acabam sendo usados por alguns atletas para proporcionar alguma vantagem competitiva. Para entender melhor o que é doping, é importante entender o que é uma droga. E não estamos apenas falando de drogas ilícitas, como maconha e cocaína. Drogas são moléculas que alteram o funcionamento do corpo por meio de interações moleculares. E como o Eduardo disse, substâncias consideradas doping são drogas. O uso dessas substâncias para conseguir vantagens competitivas é ilegal e pode fazer com que pessoas percam títulos, troféus, medalhas, seu respeito no esporte e até ser banida das competições. Há uma lista de substâncias proibidas e consideradas doping, que pode ser alterada ao longo do tempo, pode ser diferente de país para país, de esporte para esporte e até de época para época. Por causa disso que você falou, para atletas profissionais ou semiprofissionais, é sempre importante se informar e saber quais são as substâncias proibidas no esporte que você pratica e onde você pratica, prestando atenção às mudanças que podem acontecer. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem do doping e de alguns fatos históricos. De acordo com o texto da pesquisa FAPESP, é falsa a impressão de que o emprego de ajuda legal para melhorar a performance atlética remonta a meros 30 anos. Na verdade, o que começou há pouco mais de 3 décadas foi a adoção sistemática de controles antidoping. Mas recorrer a formas nada esportivas de auxílio para deixar seus oponentes para trás é uma prática tão antiga quanto o homem. Por exemplo, a primeira morte atribuída ao uso de doping, no caso uma mistura de cocaína e heroína chamada Speedball, aconteceu em 1886. Sim, 1886. Complementando o que o Eduardo disse, um exemplo se passa na China, que há quase 5.000 anos atrás, chás de machuang, isto é, folhas com elevadas concentrações de efedrina, eram usadas para estimular os trabalhadores em suas tarefas. Nossa, 5.000 anos atrás? Quanto tempo? Agora eu queria comentar que por causa da falta de métodos eficientes para detectar doping antigamente, não temos muitos casos registrados de muito tempo atrás. Eu acho importante ressaltar que não é apenas por causa da maior porcentagem de detecção que o número de casos é maior atualmente do que antigamente. Outros fatores ajudaram a fazer com que o número de casos aumentasse, mas esse é um dos principais. Agora nós vamos dar alguns exemplos de casos de doping. Alguns deles você já deve ter ouvido falar, como o de Maradona ou de Lance Armstrong. Nossa, eu já ouvi falar muito do caso de Maradona. Esse caso marcou muito futebol quando aconteceu na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Diego Maradona, o jogador argentino que na minha opinião é um dos melhores jogadores da história, foi pego usando efedrina, um estimulante considerado doping. Como mencionado anteriormente, outro caso super interessante é o de Lance Armstrong, um ex-ciclista que foi campeão 7 vezes seguidas do Tour da França, que foi pego usando eritropoetina e esteroides e perdeu todo o seu prestígio como ciclista e foi banido do esporte. Além disso, ele também perdeu todos os seus títulos, medalhas e troféus. Queria complementar que os casos de doping não são tão frequentes assim, sendo que menos de 1% dos atletas usam doping. Porém, esses casos, quando acontecem, são muito chocantes e chamam muita atenção. Por fim, o último caso de doping, este um pouco mais antigo, foi o de Thomas Hicks, que em 1904 competiu e ganhou uma maratona à base de conhaque e estricnina, um estimulante considerado doping que, aliás, é muito tóxico e até considerado veneno em muitos casos. Uma curiosidade sobre essa substância é que ela é mencionada como veneno na música Tiro ao Álvaro de Adoniran Barbosa, no verso "Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno e estricnina". Bom, essa substância é extremamente tóxica, como a Luana já disse, e ela até já foi usada como pesticida. Por causa dos efeitos tóxicos e até fatais que ela pode ter nos humanos, essa substância é proibida em vários países. Agora, falando um pouquinho sobre a proibição do doping, Eduardo, você poderia nos explicar por que o doping é proibido nos esportes e o que eles causam na nossa saúde? Então, as substâncias consideradas doping são muito ruins para as competições de esportes, pois retiram um dos principais elementos delas, que é a igualdade da oportunidade de vencer.
competições, todos têm, ou pelo menos deveriam ter, as mesmas oportunidades de ganhar. É claro que também é necessário levar em conta que a quantidade e estratégias de treinamento, além de condições físicas ou genéticas, dão aos atletas condições mais favoráveis para vencer. Mas o que o doping faz é que ele desiguala isso, dando vantagens ilegais aos atletas, aumentando sua chance de vencer. O uso de doping também é proibido por causa dos efeitos negativos que o uso indevido e ilegal dessas substâncias causam à saúde do usuário. De acordo com o site Ciência Hoje, essas substâncias podem causar dependência química, mudanças de humor, problemas sérios no fígado, podendo causar até câncer, e no sistema cardiovascular, entre vários outros efeitos colaterais prejudiciais à saúde, podendo causar até a morte. Então, basicamente, relacionando tudo o que nós falamos, o doping é proibido para proteger tanto a igualdade nas competições quanto a saúde dos atletas. Como já vimos anteriormente, já existiram vários diferentes casos de doping que usavam vários tipos de diferentes substâncias para conseguir essa vantagem. Algumas dessas substâncias estão até presentes em nosso próprio cotidiano. Luana, você que é especialista nesse tópico, explique para a gente quais são os principais tipos de doping e o que eles fazem. Os principais tipos de doping são narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos, hormonio-peptídicos e análogos. Os narcóticos tiram a sensação de dor dos atletas. Podem também provocar a sensação de euforia, dando um empurrão para os competidores. Exemplos clássicos são morfina e heroína. Os agentes anabolizantes promovem ganho de peso e músculos. Os estimulantes atuam no sistema nervoso e deixam o corpo e a mente alertas e acelerados. Eles despistam o cansaço, aumentam a agressividade e podem melhorar o rendimento. Os diuréticos são fármacos que agem sobre os rins, aumentando a excreção de urina, o que possibilita a diluição de outras substâncias proibidas e dificulta a detecção nos testes de doping. Por fim, hormônio pepticídio e análogos, que englobam 6 tipos de substâncias, de acordo com o composto, podem resultar em diferentes tipos de ganho. O doping genético também é um tipo de doping, que é bem diferente dos outros, porém, na minha opinião, muito interessante. O doping genético é caracterizado pelo uso não terapêutico de células, genes e elementos gênicos através da manipulação gênica. O problema do doping genético é que ele é muito difícil de ser detectado, dado ao fato de que essas mudanças entre o gene natural e o artificial são extremamente difíceis de perceber. Eu vi uma matéria da Sport TV que existem testes, como o produzido por Ana Baltina, que tem o objetivo de detectar doping genético. Nesses testes, eles coletam amostras de sangue a partir de um PCR que mostra alteração no número de genes modificados, além de iluminar os mesmos. Resumindo, até existem testes para detectar esse tipo de doping, mas eles ainda estão se desenvolvendo. Isso porque o doping vem se desenvolvendo e aprimorando cada vez mais com o avanço da tecnologia. Por isso, os métodos de controle e detecção devem acompanhar esse desenvolvimento do doping. A ciência tem que acompanhar ou antecipar os novos e mais aprimorados tipos de doping para conseguir manter o controle e fiscalização do doping funcionando. Agora, para finalizar o podcast, vamos falar sobre nossas fontes de informações. Nós utilizamos diversas fontes para a produção desse podcast, sendo elas os textos Química contra a Dopagem e Esportistas Fora da Lei, da Ciência Hoje, o texto Auxílio Legal e Sob Medida, da pesquisa FAPESP, e um artigo da Wikipédia sobre estricnina. Após todo o podcast, esperamos que tenha compreendido o tópico. Obrigada por ouvir até aqui. Agradeço ao Eduardo pela ajuda na produção e edição do podcast, e nós agradecemos ao professor JC por ajudar e acompanhar nosso trabalho. Eu que agradeço, Luana. Foi ótimo trabalhar com você. Também agradeço ao JC por nos ajudar a produzir esse podcast. Hey.